Nós vamos fazer uma correção sobre as atividades avaliativas. Vocês já receberam os arquivos com as respostas corretas. Aqui nós vamos só fazer alguns comentários. Número 1. Assinale a alternativa correta sobre a principal riqueza durante a Idade Média. Principal riqueza, alternativa A, terra. Durante a Idade Média, a vida centrou-se no campo. As pessoas passaram a viver nos feudos, cercadas por muralhas. Dentro desse feudo se produzia, se cultivava, criava animais, enfim, ele era autossuficiente. Então o comércio, a moeda praticamente desapareceram e a terra passou a ser a principal riqueza das pessoas na época. Pergunta 2. Justifique a implantação do modelo feudal durante a Idade Média, principalmente no que se refere ao sistema de vassalagem. A vassalagem, o que era? O rei, que era chamado de suzerano, doava terras aos nobres, que eram chamados de vassalos. Essa doação aconteceu porque os bárbaros, a partir do século IV, passaram a atacar a Europa Ocidental e esses reis não tinham mais condições de controlar essas invasões ou de administrar as terras. Então a vassalagem era um sistema de troca. Os nobres recebiam essas terras, tinham o compromisso de cuidar, de cultivar, e esses nobres também seriam os cavaleiros medievais, que protegeriam e auxiliariam o rei contra as invasões bárbaras. Pergunta 3. Preencha a pirâmide social do período medieval. O clero, a nobreza e os servos. Muita gente colocou o rei aqui no topo. Não que o rei não existisse durante o período feudal, mas ele estava lá, trancado dentro dos feudos. Quem administrava essas terras eram o clero e os nobres. Então a pirâmide medieval tinha essa estrutura aqui. O clero, padres, bispos e o papa, os nobres, que eram as pessoas que administravam os feudos, e os servos camponeses que realizavam o trabalho. Então essa era a estrutura feudal durante todo o período medieval. 4. Cite duas inovações ocorridas no final da Idade Média que levaram ao renascimento comercial. Renascimento comercial foi quando o comércio reapareceu. Voltaram a acontecer as feiras, as trocas comerciais, ressurgiram as cidades chamadas de burgos. Então, que inovações que colaboraram para isso? A charrua, que era uma espécie de arado, o sistema de 3 campos, 2 campos se plantava, um campo descansava, usava-se para a criação de animais, a rotatividade de plantio, e essas duas inovações, entre outras, levaram ao aumento da produção, então passou-se a produzir mais, consequentemente a ter melhores condições de vida e o comércio ressurgiu. Número 5. Observe a imagem e diga que movimento histórico medieval ela representa. São cavaleiros que participaram das cruzadas. No ano de 1095, o Papa Urbano ele convocou os fiéis cristãos católicos a participarem desse movimento conhecido como as Cruzadas, que teve essa duração aqui. Ao todo foram 13 cruzadas e o objetivo principal das cruzadas era reconquistar a cidade de Jerusalém, que estava nas mãos dos muçulmanos, e outros territórios do Oriente que também estavam nas mãos dos muçulmanos. Então essa imagem aqui é de uma cruzada. Pergunta 6. Complete. Os participantes das cruzadas recebiam como recompensa o perdão. Então eram fiéis, católicos, crianças, mulheres, homens, qualquer pessoa que fosse participar de uma cruzada, que se dedicasse a ela, receberia o perdão dos pecados. Das 13 cruzadas, basicamente, o objetivo era reconquistar Jerusalém, como eu já falei, e outros reinos lá no Oriente que estavam nas mãos dos muçulmanos. Porém, elas não conseguiram se completar nesse objetivo de recuperar reinos muçulmanos, mas incentivaram o comércio entre o Ocidente, a Europa Ocidental, e uma parte da Europa Oriental. Então, o correto aqui seria: os participantes das cruzadas recebiam como recompensa o perdão,
e as cruzadas não conseguiram completar seu objetivo, que era reconquistar Jerusalém, porém incentivaram o comércio entre o Ocidente e o Oriente. Número 7. Quais fatores justificam a volta dos reis ao poder e a formação das monarquias nacionais na Europa? Então, a partir do século XIII, nós tivemos um período na Europa Ocidental que houve muitas chuvas e granizo e não se conseguiu cultivar o que era necessário para a vida dentro dos feudos. Nós chamamos crise das más colheitas. Então, a partir do século XIII, alguns camponeses começaram a se revoltar com os senhores, com os nobres, e atacaram as terras que eram de propriedade desses nobres, atacaram os castelos. Então, essa crise das más colheitas, essas revoltas dos camponeses, levou os nobres a necessitarem de um exército organizado, pessoas que defendessem esses nobres e suas terras, e viram na figura do rei um governo único que conseguisse organizar esse exército e combater essas revoltas que estavam acontecendo no campo. Então, os nobres apoiaram a volta dos reis, a formação das monarquias na Europa. E os burgueses, que eram pequenos comerciantes que estavam se desenvolvendo com o renascimento comercial, como nós falamos lá acima, e para esse comércio ter um desenvolvimento na plenitude, havia necessidade de se ter uma moeda única, uma língua falada, para que eles conseguissem se entender, para organizar as atividades comerciais, que fossem criados impostos e taxas que protegessem esses núcleos comerciais que estavam surgindo. Então, esses comerciantes, que eram chamados de burguesia, também viam na figura do rei a possibilidade de se enriquecerem. Tá? Então, foram esses dois grupos que apoiaram a volta dos reis e a formação das monarquias: os nobres e os burgueses. Pergunta 8. Comente sobre a teoria do direito divino usada pelos reis para justificarem seu poder. Essa teoria foi criada por um estudioso chamado Bossuet, e essa teoria dizia que todo o poder que os reis tinham vinha de Deus, e que esses reis eram representantes de Deus aqui na Terra. Então, a teoria do direito divino, ela foi feita para reforçar o absolutismo real. Então, as monarquias que se formaram a partir do século XIII e XIV foram monarquias absolutistas. O rei tinha plenos poderes, já que ele era visto como um representante de Deus aqui na Terra. Na 9, para relacionar essa imagem com a forma absolutista de poder, aqui nós temos um enforcamento. A forca era uma pena muito utilizada durante o período de monarquia absolutista. Tá? As pessoas que eram contrárias ao rei, que ousassem falar, criticar, questionar, eram condenadas à forca. Então, o governo absolutista usava a forca para conter as ideias contrárias a ele. E a última, comente sobre os conceitos de modernidade e os diversos desdobramentos e visões que existem. O conceito de modernidade é algo muito relativo, mas se a gente for procurar no dicionário, vai dizer aquilo que é novo, novo período, novas ideias, novos conceitos, período de inovações tecnológicas. Mas, em história, nós usamos esse conceito de era moderna quando aconteceram essas mudanças no final da Idade Média, quando o comércio reapareceu, quando houve o desenvolvimento das atividades comerciais, quando a Idade Média deixou de ter essas características de vida centrada no campo. Então, nós utilizamos esse período, o final da Idade Média, e dizemos o início da Era Moderna. Novas organizações políticas, comerciais e econômicas se desprendendo daquele modelo medieval que as pessoas estavam acostumadas. Espero que vocês tenham entendido.